Senhor Deus, Pai Celestial, nós estamos, Senhor, agradecidos pela bondade, pela misericórdia do Senhor, em nos trazer mais uma vez até a Tua casa, para nós juntos nos lembrarmos, Pai, de que todos nós, estando mortos em delitos e pecados, o Senhor tomou a frente da batalha, colocou-se em nosso lugar e nos redimiu. Amém! Deus bendito, aceita, Senhor, a nossa gratidão por isso. E dá-nos, ó Deus, nesta noite, podermos, com alegria, com o nosso coração, a nossa alma, participarmos do pão e do vinho, em memória daquele grande dia. Deus Todo-Poderoso, ajuda cada irmão, cada irmã, aquele que estiver abatido, passando por acusações. Deus bendito, que o inimigo seja repreendido, Pai, da alma, do coração de cada um, e que nós possamos, ó Deus, todos unanimemente, virmos à mesa do Senhor com alegria. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e rogamos. Amém. Boa noite com Jesus. Amém. Estou feliz poder ver, cada um de vocês aqui conosco. Bom, irmãos, nós vamos nos colocar de pé. Eu vou só ler, quero ler Bíblia. Eu estou com uma preocupação que nós estamos precisando de ler a Bíblia. Não é? Eu quero ler o versículo 11 de 2 Pedro, 10 e 11. Segunda Pedro, eu vou ler o capítulo todo, mas convosco eu vou ler, só para respeito na reunião. Todos se colocam de pé em reverência à Escritura. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11. Onde está escrito: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Amém. Podeis vos assentar. Talvez você pense assim: bom, a mensagem do irmão Brana não tem nenhum assunto acerca disso, mas eu fiz assim lá em Floriano. Nós estudamos ali, falamos sobre duas escrituras, e nós fomos abençoados. A Bíblia é bênção para aqueles que nela creem, para aqueles que dela subtraem o seu
cotidiano, o seu pão do céu. Tem gente que pensa, o maná choveu lá no Egito, o maná isso, o maná aquilo. O maná chove para nós todos os dias. Amém. É o maná, o que é o maná? É a palavra. É a palavra. Jesus é o pão da vida e Ele é a palavra. Aí é São João capítulo 6, foi o que nós lemos ontem, estudamos ontem, a Bíblia, lá em São Gonçalo, e fomos abençoados. Por quê? Porque toda e qualquer bênção é oriunda, originariamente falando, é da Bíblia. Nada fora da Bíblia traz bênção, mas tudo que tem origem na Bíblia traz bênçãos para nós. Amém. Nos orienta, nos ensina, nos corrige, nos redargue e assim vai. Agora, aqui na mensagem O Futuro Lar, essa escritura foi a escritura que o irmão Branham usou para esta mensagem, como esboço para esta mensagem. E as escrituras que o irmão Branham usou, eu quero ler, só ler com vocês. Isso aqui é para aqueles que estão sob o escudo. O escudo de quê? Do sangue. O sangue é o escudo que esconde o homem pecador e faz com que ele chegue, faz com que ele se transporte para aquela dimensão onde ele é encontrado sem culpa. Amém. Onde ele é encontrado sem mancha, sem mácula, sem nada. Por quê? Porque ele passou pelo sangue. O profeta aqui na mensagem, a partir do parágrafo 41, ele diz assim: agora desejamos ficar de pé por um momento, enquanto lemos 2 Pedro capítulo 13 e também do livro de Apocalipse 21. Ele diz assim: enquanto nós estamos de pé, já fizemos tudo certinho. Ó Senhor, encha nossos corações, ou nosso coração, com o regozijo pela leitura de Tua palavra, sabendo que Jesus tem dito isto: os céus e a terra passarão, mas minha palavra nunca passará. Sabendo de novo que ele disse: toda escritura deve ser cumprida. Se você vai ao Evangelho de João, no capítulo 19, você vai encontrar umas 10 referências falando sobre o cumprimento das Escrituras. Eu selecionei aqui só o versículo 28 para você. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Terminou aí. As Escrituras, diz o profeta, toda a Escritura deve ser cumprida. Agora, o mundo religioso, teológico,
interpreta a Bíblia e diz que não tem mais nada a se cumprir. A Escritura que não se cumprir, ou a profecia que não se cumprir, tem que ser falsa. Agora, esse livro não tem nenhuma falsidade. Ele é, no singular, a verdade. Amém? Amém? Você crê assim? Amém. Amém. Então, no parágrafo 43 segue: enquanto nós lemos estas coisas, que possamos nós ter um entendimento de ti, na hora em que vivemos. Amém. Você, graças ao cumprimento das Escrituras, Malaquias 4, 5 e 6, Mateus 17, 11, Lucas 17, 30 e Apocalipse 10, 7, está com os seus olhos, com a sua mente, com o seu coração, a sua alma abertos. Por quê? Porque Deus veio e te abriu o entendimento para ver esse momento. Amém. E saber que a Bíblia não morreu, ela continua a se cumprir. Amém. Aí vem o profeta lendo 2 Pedro capítulo 3, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Os apóstolos morreram? Os apóstolos acabaram? Os apóstolos terminaram? Não, não. Esse ministério que nasceu em Pentecostes tem como a sua marca registrada tudo aquilo que os apóstolos, ou que os profetas trouxeram a eles, e que eles tomaram aquilo que estava na Escritura, dito pelos profetas, e traduziu em explicação completa para cada um de nós. Amém. Hoje, em todos os tempos pelos quais a igreja do Senhor Jesus passou, e hoje não poderia ser diferente. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Aí o irmão Branham abre um parêntese e diz: se isso não encontra essas mulheres infiéis e reticência, só mulheres infiéis? Só mulheres andando nuas? Só mulheres cortando o cabelo? Aí o irmão Branham põe um e reticencia. E esses homens que deixam seus cabelos crescerem, que vestem as vestimentas das mulheres também, e assim sucessivamente. Nós estamos vivendo em dias em que as Escrituras têm que se cumprir. Amém. E dizendo isto, então, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Pedro disse: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, será que nós estamos já enjoados disso aqui? Cada dia que eu leio isso aqui, tem que haver dentro de mim uma comoção. Não tem como. Por quê? Porque quando eu leio isso aqui e viro o meu rosto e olho os acontecimentos, eu vejo que isso aqui está a se cumprir. Hoje tem se cumprido esta escritura, podemos dizer assim. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. É você um ímpio? É você um ímpio? Não, não. A estes a Bíblia está dizendo que há um céu preparado, há uma cidade preparada, cujo construtor e artífice é Deus. Amém. E Ele não pode mentir. Amém. Se Ele pode mentir, eu não quero essa palavra para mim. Mas Ele não pode, por isso é a única forma de eu chegar lá, é por meio da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo. Preste atenção. Deus foi longânimo nos dias de Noé. Deus foi longânimo nos dias de Sodoma e Gomorra. Deus sempre foi longânimo para conosco. Amém. Aguardando através do tempo, tolerando as nossas iniquidades e sendo rico em misericórdia, nos presenteou, amém, com o seu próprio Filho. Oh, irmãos, isso é glorioso demais para nós. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por isso o recado de Pedro naquele dia, cheio do Espírito Santo, foi esse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, este é o caminho que nós devemos tomar. Amém. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém. Eu tenho que mudar esse vos. Será que altera o artigo?
do assunto? Hein? Que pessoas, vamos dizer juntos, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade? Oh, irmãos, isso é a Bíblia falando para nós. Aí Pedro seguiu dizendo: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, vamos repetir juntos? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amém. Este é o reino que está preparado para nós. Pelo que, amados, quem são estes amados? Pode bater no seu peito e dizer: sou eu, porque Deus me amou. Vamos dizer juntos: porque Deus me amou. Esta foi a sua fraqueza. Amém. Aleluia. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai dele, pode que não seja encontrado, sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Amém. Oh, glória! E tendo por salvação a longanimidade. O que é ser longânimo? Hein? Ser longânimo é saber esperar. Ou não? Ser longânimo é saber esperar, é ser paciente. Deus teve paciência nos dias de Noé. Ele falou: vou acabar com tudo hoje, vou acabar com isso aí. De repente, quando ele olhou para baixo, alguém o deteve. Irmãos, aleluia! Se nós formos justos, se nós andarmos na justiça de Deus, nós o detemos. Houve somente um na terra naquele dia que o deteve, um homem chamado Noé. Amém. E para que então se preparasse o escape, Deus longanimamente esperou por 120 anos. Aí você diz: mas que vale 120 anos para Deus? Um dia para Ele é como 1000 anos. Ou melhor, 1000 anos para Ele é como um dia. Essa é a segunda parte. Hein? Irmãos, Ele é longânimo. Vamos dizer juntos? Ele é longânimo. Porque se não fosse, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Nenhum de nós estaríamos aqui. Aleluia. Quando foi que Deus planejou esta salvação? Foi há 6.000 anos atrás, em termos de tempo. Em termos de tempo. Mas quando o tempo começou para a execução desta redenção, Ele já tinha feito ela antes que o mundo fosse formado.
antes da fundação do mundo, porque é desde antes da fundação do mundo. Olha só a longanimidade de Deus. Ela teve início na eternidade, entrou no tempo e continua até hoje. Nós estamos vivendo sob a longanimidade de Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Não foi aquela sabedoria que ele herdou lá de Daniel. Aquela ele considerou como esterco. Mas foi aquela que ele adquiriu lá naquele deserto arenoso e cheio de serpentes, cheio de escorpiões, cheio de cascavéis ali, e ele ficou ali, acho que por 3 anos e meio, né? 3 anos, para poder ver e dar para nós, aos romanos, aos coríntios, aos efésios, aos gálatas, aos efésios, aos tessalonicenses, aos filipenses, aos tessalonicenses, aos colossenses, e assim vai, até chegar na derradeira lá. Irmãos, nós temos recebido de Deus toda a cobertura necessária. Se nós nos perdermos, nós é que fomos culpados, não ele. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, está falando com você? Amém. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de quê? Pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Vamos dizer juntos, amém. Pedro encerra a carta dizendo, amém. Ou seja, assim, vamos dizer juntos, assim seja. Está escrito. Aí no parágrafo 44, o profeta diz, agora no Apocalipse de Cristo, no capítulo 21, eu leio estas palavras. Olha a descrição daqueles que souberem tirar proveito da longanimidade de Deus. Olha aqui o prêmio, olha aqui. Apocalipse 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa. O que significa adereçada? Hein? Bem arrumada, bem vestida, bem preparada. Esta noiva está
na fase de preparação, mas vai chegar o momento quando ela terá que se apresentar preparada, adereçada, ou seja, coberta de adereços. Amém. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve. Amém? Oh, que coisa gloriosa! Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tá não? Desculpe. Irmãos, eu gosto de pisar nisso aqui. Oh, coisa gostosa. Eu sou o A. Concorda? Amém. E também sou o Z. É o que ele está dizendo aqui, porque alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra. Ele é o primeiro e o derradeiro. Ele é o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que estiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Amém. E quem vencer, vamos dizer juntos? E quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Profeta diz: vamos orar. Vamos ler só um pedaço da oração. Senhor Jesus, com tal promessa e tão firme discurso, é o parágrafo 45 da mensagem, o futuro lar. Senhor Jesus, com tal promessa e tão firme discurso, segundo o próprio Jesus, e o apóstolo nos tem dado concernente à hora que estamos nos aproximando. Dá-nos, ó Senhor, de tua direção, que nós possamos saber como aproximar de um modo correto, porque isto está vindo, nós sabemos. As Escrituras devem ser cumpridas e serão. E agora, Senhor, nós rogamos tua misericórdia novamente sobre todos nós, enquanto estudamos tua palavra. Sê conosco e esclareça isto para nós, Senhor, pois nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que coisa gloriosa. A gente dá vontade de ficar só lendo. Aí a irmã Gonçala estava brigando. E Chico adora Gonçalinha agora.
Amém. Mexi com a irmã Gonçala, porque ela está brigando com o irmão Antônio, porque o irmão Antônio agora virou um leitor inverterado. Eu queria pegar um espírito desse, assim, que me impulsionasse a ler muito mais do que eu leio. Porque eu acho que eu leio muito, mas não leio é nada. Parece que tudo que eu vou olhar é novo. Essa segunda carta de Pedro, capítulo 3, eu acho que se a cabeça tivesse boa, ela já era todinha decorada, mas ainda não consegui. E cada vez que eu a leio, parece-me que eu estou vendo N's e N's coisas diferentes que eu ainda não tinha visto. A Escritura, ela é de origem eterna. Por isso você nunca vai chegar a uma satisfação aqui, acerca dela. Ela não cabe dentro de nós. Por que que não cabe? Porque somos finitos e ela é infinita. Amém. Por isso é que eu tenho que ir armazenando. O que o meu organismo espiritual necessitar, tem que ser armazenado em mim, em nós, em você, em todos, em cada um de nós. Amém? É através disto que o sangue opera a nosso favor. Guarde isso. O batismo de João era correto? Sim, mas ainda não era tudo, porque ainda estava calcado, baseado na primeira aliança. O da segunda, eles tinham que receber de novo, mas nós já o recebemos. Amém? Por isso, cremos. Estamos, vamos dizer juntos? Estamos debaixo do sangue. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.